Pois bem, pode ajudar a gente, por favor. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais só, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo traz sua paz. Sua luz Jesus me dá, e Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, e é preciso aceitar que Cristo traz a paz. Cristo traz a paz. Muito bom. Como é que você está? Bom dia, feliz sábado, tudo bem? 11 horas em ponto. Maravilha. Vamos aproveitar. Hoje nós iremos falar sobre buscar a Cristo. Então, como buscar a Cristo? E o título é Busque ou Busquem a Cristo em Cristo. Nós estamos viciados, mal orientados a buscar a Cristo em coisas, em atitudes,
A nossa mente não consegue separar as coisas. Aí nós colocamos toda a sorte de busca através. Eu preciso ir ao culto, ir à igreja para buscar a Cristo. Olha a nossa mente como é. Aí eu preciso fazer a meditação matinal para buscar a Cristo. Eu preciso estudar a lição para buscar a Cristo. Então eu vou criando métodos pagãos para buscar o meu Deus. E a gente não percebe. E isso é impregnado nas igrejas. Isso é impregnado de pessoa a pessoa. E nós acabamos nos esquecendo de que para que eu venha ou tenha que buscar a Cristo, é em Cristo. Eu não tenho outro caminho, não existe outro método, não existe outra verdade, não existe parâmetros. O grande erro que nos é acometido faz com que sejamos legalistas e igrejeiros. E muita gente, segundo a própria Bíblia, nos manda um recado do grupo de Laodiceia, que é a fase que nós estamos vivendo, é isso, é o legalismo, é a religiosidade. A maioria das pessoas não querem buscar a Cristo em Cristo, querem buscar igrejas. E se tornam igrejeiros. Se alimentam de igreja, amam a igreja acima de tudo, amam mandamentos em cima de tudo, amam a lição em cima de tudo, acima de tudo, e a sua vida fica pautada em coisas. Olha a diferença que há entre o cristianismo e o legalismo, mas as pessoas, nós, acabamos não enxergando e acabamos pautando a nossa vida num paganismo religioso e nos achamos. E tanto é que a Bíblia diz: abastado sou, rico, de nada necessito. Eu sou o cara, porque eu vou na igreja, eu devolvo dízimo, eu guardo mandamentos, eu guardo o sábado, cara, e ninguém guarda mais. E a gente faz uma colocação externa para a nossa religiosidade ou para o nosso entendimento do que é salvação e vivemos 100% equivocados. Buscar Cristo em Cristo para que sejamos filhos de Deus. E é imperceptível, irmãos, é imperceptível, porque a nossa mente, ela se separa do Evangelho. E nós achamos que estamos entrando de cabeça e de coração no Evangelho, buscando o Evangelho dentro do Evangelho. E você não busca o Evangelho dentro do Evangelho, você busca o Evangelho dentro da verdade que é Jesus. Porque quando estamos realmente entendendo a simplicidade, o amor, a conversão, tudo aquilo que é produzido por Jesus em minha vida, eu vou praticar as minhas idas à igreja com alegria, com louvor, com adoração. Vou compartilhar, eu vou na igreja para compartilhar com meus irmãos. Eu não vou à igreja para ser abençoado, eu vou à igreja porque eu sou um abençoado em Jesus. Você está entendendo? Mas a gente tapa os ouvidos para não ser o que temos que ser. Porque no momento que nos entregamos a Cristo para buscar Cristo, o que acontece? Eu começo a amar o meu inimigo, eu começo a deixar de ser vingativo, eu começo a deixar de ser fofoqueiro, eu começo a deixar de ser cobiçoso, eu começo a deixar de ser um julgador. E tudo isso está impregnado no religioso. Tudo isso está impregnado em quem adora a igreja, em quem adora a lição, em quem adora as coisas. Porque se pauta nas coisas e dentro da pessoa nada muda. E por que nada muda? Porque não quer mudanças. Porque prefere matar Estevão do que ouvir o que Estevão falou. Vocês precisam amar. Vocês não precisam guardar mandamentos, ir aos templos, ouvir os religiosos, os saduceus, os fariseus. Vocês têm que ouvir a Jesus. Vocês têm que serem transformados. Então, matem. Matem-no. Anátema, mentiroso. Ele está falando mal da igreja, ele está falando mal da lição, ele está falando mal da Bíblia. Porque essa é a grande desculpa para que a gente se mantenha religioso,
para que a gente se mantenha legalista, moralista e comportamentalista. Porque esse é o barato. Quando eu jorro ou jogo sobre as pessoas essas buscas, essas coisas que eu mesmo não aguento, que Jesus falou, vocês ensinam pessoas a fazerem coisas que vocês mesmos não praticam. Porque Jesus estava atingindo diretamente o coração, vazios, sepulcros caiados. Vocês por fora estudam a lição da escola, vocês por fora vão à igreja, se vestem bem, vocês por fora falam, e na hora da atitude não sai nada, porque dentro de vocês é um oco de vazio. Buscar a Cristo em Cristo. Por que é dificultoso? Só por isso, porque é tão simples. Porque a partir do momento que você tem essa atitude ou essas atitudes em Jesus, você começa a amar os órfãos e as viúvas. Vocês começam a olhar as ovelhas, como muitas igrejas, não para tosá-las, mas para cuidar. Agora, ouvir o evangelho sério, ninguém quer. Dói os ouvidos. As pessoas desligam o vídeo, não vão querer ouvir, porque atinge diretamente o âmago delas. Então, nos machuca olhar para aquilo que não somos, nos machuca ouvir a verdade que não vivemos, nos machuca não ser o que Cristo quer que sejamos. Então, eu não quero essa responsabilidade, porque as pessoas vivem no mundo da lei. O que é a verdade para as pessoas? O legalismo, os comportamentos. E chicoteiam as pessoas, infernizam as pessoas, direcionam as pessoas naquilo que elas mesmas não carregam nem com um dedinho, nada. Então a mensagem é dolorida. A mensagem é pagã, é mentirosa, porque dói, porque mexe no nosso âmago. Todas as vezes que eu leio a Jesus, que eu conheço a Jesus, eu me sinto pior como ser humano. O tanto que eu preciso ser transformado, o tanto que eu preciso buscar Cristo em Cristo para que eu consiga ser o que não sou. Meus amados, quando nós pregamos o evangelho da verdade, o evangelho da graça, nós exalamos um cheiro bom para Deus. Nós levamos um incenso agradável que os anjos de Deus amam sentir. Quando nós, transformados pela graça, pela misericórdia de Deus, atuamos pela misericórdia na vida das pessoas, isso é um incenso agradável para Deus. Os homens de bem recebem a tua presença com alegria. Agora, os do mal vão te vetar, vão te cortar, não vão te ouvir, não vão querer ficar perto de você, vão querer se eximir de te ouvir, vão te chamar de chato, vão te chamar de fanático. Pô, lá vem ele de novo falando de amor, lá vem ele. Nossa, tem gente que odeia falar que Jesus é amor. Ele ama falar que Jesus é justiça. Porque quando ele entende que Jesus é amor, ele se vê no seu legalismo, no seu paganismo e na sua vida horrível religiosa. Então, olha o que Paulo fala em Efésios, capítulo 5. Olha que lindo e que pesado. Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo, para mim e para você. Hajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observe como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante.
Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Isso é pesado. Não permitam que o amor se transforme em paixão carnal. Vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade, da perversão, da cobiça desenfreada. Olha que interessante, né? Cobiça. Cobiça. É o único mandamento visível. Não no externo, como Deus diz assim: não farás para ti imagens de escultura. É externo, é visível. Guarda o sábado, é externo. Não matarás, é externo. Não terás outros deuses, é externo. Mas quando ele diz não cobiçarás, não cobice, é algo subjetivo, é algo que está em você que ninguém pode ver. E às vezes o bom religioso é o grande cobiçoso. O grande religioso, o grande moralista, o grande legalista é uma poça de imundícia, de palavras frívolas, vãs, de buscas insensatas, porque não há amor dentro do cobiçoso. Então ele diz aqui com toda a força: vocês são perversos. Vocês fingem que são algo, mas não são. Aí ele compara o amor extravagante que Cristo teve por nós e diz: representai esse amor. Mostrai para as pessoas quem realmente é Jesus. Versos 3 e 4 de Efésios 5. Ainda que alguns gostem de uma fofoca, os seguidores de Jesus devem usar a língua para o melhor. Nada de falar besteiras e baixarias, isso não condiz com o estilo de vida de vocês. A ação de graça sempre deve ser a marca da nossa linguagem. O que é ação de graça? O que é agir pela graça? O que é transformar a sua vida nesse formato de ações de graça? É agir pela graça, é agir por Cristo. É agir pelo conteúdo que eu recebo dele. Então eu cometo e ativo as ações da graça de Cristo. Hoje eu vi pessoas e me incomodou muito o frio que estava ontem. Não há como ficar bem. Não há como se sentir confortável dentro de casa, debaixo de um cobertor, sem pensar no que está ocorrendo lá fora. Ações de graça. É ir em busca de. É estar de encontro com a dor alheia humana e partilhar, estar juntos, em dividir, em subtrair a dor e somar a alegria, somar o alimento, somar a falta ou o frio que eles passam com aquilo que podemos acobertá-lo. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, a mente, quando se separa do evangelho, ela automaticamente só tem um objetivo: frustrar o amor de Jesus, fazendo com que a gente viva uma vida religiosa para aplacar a nossa mente. Agora, é claro que é bom ouvir um evangelho da paz. Vamos pisar na cabeça da serpente. Jesus está voltando, Jesus é bom, Jesus me ama, Jesus te ama. Tudo isso nós sabemos. Mas o que resulta desse encontro com o evangelho? Qual é o resultado efetivo disso em nossas vidas? Porque senão Jesus está faltando em nós. E nós temos que buscar Jesus em Jesus. Não em atos, não em coisas, não em templos, não em pastores, não em líderes, não dando dinheiro, não tirando todo o seu dinheiro e entregando numa salva achando que você está buscando a Cristo ou agradando a Deus. Não. O que realmente agrada a Deus é quando buscamos Deus em Deus, Cristo em Cristo. E dentro disso nós estamos recheados do seu Espírito. E na videira verdadeira estaremos produzindo os frutos verdadeiros. Não é fácil. Andai e buscai a porta estreita.
E as pessoas buscam a porta estreita em comportamentos, achando que quanto mais elas sofrerem, quanto menos coisas elas fizerem mundanas na cabeça delas, mais ela está na porta estreita. E vão se espremendo, se espremendo, se espremendo, acabam até odiando a igreja, odiando a mensagem, porque não se suportam e aí jogam nas costas das outras pessoas o que elas mesmas não aguentam, mesmo não aguentam carregar. A porta é estreita. É fechar o nosso coração das regalias do mundo e trazermos para dentro de nós a importância da transformação do Evangelho e de Jesus através do amor, da extravagância do amor. Por que é extravagância? Por que é extravagância? Porque se você se propõe a, a deixar as suas coisas para que ele viva em você, e você se acopla àqueles que precisam, ao amor ao próximo, porque você ama a Deus acima de tudo. E aí as pessoas vão falar, pô, essa pessoa é fanática, ela é louca, olha o que ela está fazendo. Uma vez um garoto recém-batizado numa das igrejas de São Paulo, ele estava tão louco de amor por Cristo, pelas pessoas, que ele começou a pregar o evangelho na rua para os homeless. E ele pregava, levava comida, levava sopa, e agitava aqui, agitava lá, levava roupa, cobertor, e foi aglomerando aquelas pessoas, foi vendo Deus nele, foram se apaixonando por ele. Um dia ele pegou quase 10 pessoas daquelas e levou para uma igreja central. E ele chegou com tanta alegria no coração, com aquele monte de mendigos. E quando ele, isso quem contou foi o pastor José Alves, um grande amigo meu. Ele entrou e aquele monte de mendigo foi se chegando na igreja, as pessoas foram saindo do lado aonde eles sentavam e partiram para o outro lado dos bancos, por causa do cheiro. Esse é o evangelho seguro. Esse é o evangelho que as pessoas preferem. E aquele garoto se decepcionou de tal forma, que ele não sabia mais se estava agindo certo, porque a maioria foi em desencontro com ele e ele foi chamado e deram uma dura nele para ele nunca mais fazer o que ele fez. Que isso tinha que ser preparado, avisado, cuidado, beatificado, santificado, para que ele pudesse trazer tanta gente fedida na igreja. É disso que eu estou falando. A extravagância do evangelho. Jesus diz: quando fizeres um jantar, não chame os cheirosos, os ricos, os poderosos, os estudados. Chame os coxos, os mendigos, os que não são. E aí você terá galardão no reino de Deus. Essa mensagem é ruim. Ela é insuportável, porque ela não condiz com a minha religiosidade. Essa mensagem não partilha do meu mundanismo religioso. Essa mensagem simples e real dos frutos do Evangelho, buscar Cristo em Cristo para que você seja um filho de Deus, e sendo filho de Deus você é santo, e sendo filho de Deus você é amor, você projeta os amores, ou o amor que tem abundância e extravagância dentro do Espírito Santo, e aí você vai tomar atitudes que os religiosos não querem. Você já percebeu que quando você busca movimentar um povo para ajudar pessoas, para trazerem, agora no frio, abrir igrejas para trazer os homeless, os que estão morrendo lá fora, porque o frio é muito frio. Nós nos unimos para abrirmos o templo com toda a responsabilidade por causa da pandemia, cuidarmos em cada bairro de um X número de pessoas, levarmos chocolate quente, sopa quente, cobertor, um ambiente caloroso e humano. Não, né? Isso é extravagância de Jesus. Não dá para deitar à noite e dormir embaixo de 3 cobertores. Não dá. Um casaco fechado, 3 cobertores em cima e eu roncar com a minha consciência tranquila. Não dá. Claro que eu não preciso
pegar o carro e sair por aí que nem um desesperado na rua e trazendo todo mundo para casa. Não, não é isso. Eu não estou falando descompensação, eu estou falando em harmonia, em igreja, em troca com os irmãos, em divisão de amores, o que nós podemos fazer, como podemos fazer, vamos tentar fazer, vamos orar a Deus, vamos pedir para que Deus providencie armas, dinheiro, cobertores, pessoas para que a gente possa abrigar. Extravagância. Buscar Cristo em Cristo para que nos tornemos filhos de Deus. Então, é essa mensagem única. Não há uma, como eu poderia dizer a palavra certa, uma invocação de motivações para o Evangelho. Não. Normas determinadas, estudos determinados. Se você pegar todos os estudos bíblicos, amassá-lo, todos, eu estou falando todos, colocá-lo fora e olhar para Jesus e falar: eis-me aqui. E Jesus fala: você está aí mesmo? Eis-me aqui. Posso invadir? Deve. E ele derrama sobre você uma porção triplicada do Espírito. E você se enche desse Espírito e responde, porque o problema é a resposta, não é porque Deus não dá o Espírito. O problema é que você não dá, ou nós não damos, a resposta para ele. A partir do momento que nós demos a resposta para a videira verdadeira, para o Espírito de Deus, você estará praticando o Evangelho. Você estará salvo. Não pela prática. Você está salvo porque praticou a salvação. É isso que é a simplicidade. Mas não, nós buscamos aplacar os nossos pecados, a nossa falta de sensibilidade de amor, estudando, fazendo cultos, buscando ladainhas de manhã, meditações, estudar a lição direitinho, marcar tudo e nos acharmos o máximo. Porque rico sou. Por que Deus não quer isso? Porque ele prefere o pecador que escorrega, que cai, porque ele sabe que esse pode voltar. Mas aquele que diz: estou rico, abastado, de nada necessito, não tem saída para ele. Não há salvação. Então eu estou a ponto de vomitar você. É isso o Evangelho. Mas o legalista, o laodiceano, ele condena o fraco, condena o pecador, condena quem está firme, quem está forte, quem está praticando. A condenação por ele nas duas pontas. As pontas que Jesus ama, compreende, ressignifica, trabalha e dá oportunidades sem fim. Perdão em cima de perdão, renovação em cima de renovação, fortaleza em cima de fortaleza, derramamento da sua graça em cima de derramamento da sua graça. Enquanto o centro de Laodiceia fica no seu mundanismo, na sua pequenez, rosnando e gritando contra o pecado da humanidade, das pessoas, da igreja, rosnando e gritando para o que você deve ou não fazer na sua vida, como se ele fosse a pessoa que conhece mais a Deus do que nós. Queridos, vamos ficar atentos. Eu vou finalizar. Olha o que ele diz lá em Efésios 5:5. Usar as pessoas, a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagens, que também é um tipo de idolatria. Não levará você a nada, muito menos a um lugar próximo do reino de Deus e de Cristo. Efésios 5:5. Vamos ficar atentos. Vamos buscar Jesus em Jesus, porque eu só posso encontrar a Cristo nele. Eu só vou estar em Cristo buscando nele para amá-lo.
Eu não encontro na igreja, eu não encontro nos estudos, eu não. Quando eu faço tudo isso é porque eu o encontrei. E vou responder aos frutos dele, estudando a lição, encontrando os irmãos na igreja, com maior alegria, estando livre e à disposição para servir. Essa é a palavra, para servir. Tá bom? Que Cristo te abençoe, me abençoe, que possamos a cada momento de nossas vidas, olha, vou te falar, realmente buscarmos Jesus em Jesus, para que possamos ser e não ter. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo se você achar por bem. E vamos orar. E Ele espera que eu vá ajudar aquele que só nova vida encontrar e a todo que vier muita paz buscar. Pai Santo, muito obrigado pelo Evangelho Eterno. Obrigado por tua mensagem tão simples, tão poderosa, tão fácil e gostoso de viver. Nos abençoe com teu Espírito Santo. Derrame tua paz, tua presença no teu povo, na minha vida. Guarda-nos do mal e nos ensine a cada dia a te buscar em ti, para que possamos produzir os frutos que é os frutos do céu, para o benefício do próximo e para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, queridos. Tchau. Até já. Busquem a Jesus.